profeta do Senhor irá falar conosco esta tarde. Tudo aquilo que for proferido nos teus lábios possa adentrar de forma viva e eficaz em nosso coração e aqui permanecer. Oremos, irmãos. Imaculado Coração da Virgem Santíssima, Ave Maria. Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneça com seus braços levantados, feche os seus olhos por um instante. Vamos cantar ao Espírito, permitindo que Ele prepare o nosso coração para tudo que nós vamos viver nesta tarde de hoje. Eu quero convidar você, Renovação Carismática Católica, solta a tua voz e clame a vinda do Espírito, o derramamento do Espírito de Deus sobre nós, para que realmente o Senhor Ele possa, nesta tarde de hoje, nos instruir, nos formar, nos alimentar com a sua palavra, que Ele possa cuidar de cada um de nós, que Ele cuide dos nossos grupos de oração, que você possa receber nesta tarde um fogo novo, que você leve este fogo para o teu grupo de oração, que o teu grupo de oração, ele possa ser incendiado pelo poder do Espírito, que ele receba uma nova unção do novo tempo de missão, que ele receba uma nova efusão, que nos voltemos às nossas fontes, que nos agarremos à nossa essência, que nos permitamos ser cuidados pelo Espírito de Deus. Vem sobre nós, Paráclito, vem sobre nós, fogo devorador, vem sobre nós, fogo abrasador, vem sobre nós, ruá de Deus. Vem, Espírito, vem, porque tu és bem-vindo, porque nós te esperamos, nós te amamos, Espírito Santo. Nós reconhecemos a nossa dependência e a nossa necessidade de ti. Vem, Espírito Santo, vem em nome de Jesus. Nós renovamos nesta tarde a consagração desta diocese, a consagração dos nossos grupos de oração à pessoa do Espírito Santo. Vem, Espírito Criador, Senhor da vida, nós precisamos de ti. Vem, Espírito de Deus, vem no nome de Jesus. Vem, 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 Espírito Santo, vem. Nós escancaramos a nossa vida a ti, nós nos abrimos sem reservas, nós dependemos de ti. Vem, Espírito Santo, vem. Deus está Neste lugar, lugar. o Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus Creia se nisso. move nesse Há um mover sobrenatural do céu sobre nós. Está aqui para consolar, Está aqui, para libertar, está aqui. para guiar o Espírito de Isso, Deus. na liberdade, na ousadia do Espírito. Espírito de Deus está Neste lugar, o Espírito de Deus. o Espírito de Deus se move neste Isso. lugar. Canta isso com muita liberdade, com intimidade. Ele está no meio de nós. Está aqui. Para guiar o Espírito de Deus está aqui. Peça isso. Move-te em mim. Move-te em mim. Peça isso. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te Mais em uma vez. Move-te. 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 Move-te em mim. Move-te em mim.
Solta a tua voz e ora no Espírito. Um grande clamor, um grande clamor, um grande clamor. Um novo Pentecostes, acompanhado do derramar dos dons, do derramar dos carismas, da renovação de ministérios, está acontecendo neste lugar. Oh, e enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Para encerrar, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Neste momento em que nós clamávamos em línguas, o Espírito, ele me dava a visualização, como que de lugares completamente ali desocupados, e que eram ali tomados, como se fossem ali inundados por muita e muita água. E o discernimento que o Senhor ia me dando é que neste Pentecostes que aqui aconteceu, neste clamor em línguas, Ele derramou a sua água viva para ocupar todos os espaços desta diocese de Santo André. Pode aplaudir. Todos os espaços, inclusive espaços do qual ele foi retirado, espaços que colocaram a presença dele de lado, todos os espaços foram ocupados, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode aplaudir mais uma vez, com autoridade, com poder. Glorifique, aplaude e glorifica. Aplaude no Espírito, vai declarando que Jesus Cristo é o Senhor, e que nós confessamos isso para a glória de Deus Pai. Nós somos servos, Ele é o Senhor. Olha para quem está do seu lado, faça essa profissão de fé essencial do cristianismo: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Dá um abraço neste irmão, porque quem professa que Jesus Cristo é o Senhor está no Espírito, e quem está no Espírito está no amor. Que o amor reine no meio de nós. Amém, irmãos? Pode ir se assentando, pode ir se acomodando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Gente, boa tarde a todos. Que alegria, irmãos, poder estar aqui com vocês nesta tarde, para juntos nós partilharmos a poderosa palavra de Deus, para nós testemunharmos também aquilo que o Senhor realiza, opera na nossa vida, na nossa história. Tem carismático aqui nesse lugar, sim ou não? Oh glória! Quem ama a renovação carismática, levanta a mão e diga eu! Eita glória! Que coisa linda, irmãos. Deus seja louvado pelo sim de vocês. Para mim é uma alegria estarmos juntos nesta tarde de hoje. Vou me apresentar, já estive aqui na diocese muitas outras vezes. Para quem não me conhece, eu sou Anderson, tenho 37 anos, sou casado, pai de 2 lindos filhos, minha família inclusive me acompanha, está aqui do meu lado. Por graça de Deus, sou fundador de uma nova comunidade chamada Ruá Adonai, termo hebraico que significa sopro do Senhor. Temos como carisma ser para a igreja um sinal do amor entre o Pai e o Filho, o Espírito, que é o Ruá de Deus. Nossa comunidade completa este ano 16 anos de fundação, e há 20 anos caminho com o movimento da renovação carismática católica. Sempre testemunho que tive a graça de ser batizado no Espírito Santo na primeira vez em que fui a um grupo de oração.
no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso, desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir desta terra, para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora, o grito dos israelitas chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vai, pois, e eu te enviarei ao faraó, para fazer sair do meu povo, sair do Egito o meu povo, os israelitas. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair do Egito os israelitas? Deus disse: eu estarei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nesta montanha. Queridos irmãos, vamos aplaudir calorosamente a poderosa palavra de Deus. Pode aplaudir. Um carismático batizado no Espírito Santo é um apaixonado pela palavra de Deus. Pode aplaudir com muita mais força. Nós somos uma geração de carismáticos apaixonados pela palavra de Deus. Dá um beijo. Queridos, dentro do direcionamento que nos foi dado, começando aqui pela questão da comunhão fraterna, de antemão já digo que daqui a pouco nós vamos retornar aqui a refletir o texto que nós acabamos de ler. Quando nós falamos de comunhão fraterna, convém lembrar que a renovação carismática católica do Brasil, nos últimos 3 anos, se preparou para todo este tempo que nós estamos vivendo, para este tempo jubilar, para comemorar os 50 anos da renovação carismática aqui no Brasil. Então, nós primeiramente ali no ano de 2017, nós tivemos ali como tema, como rema, como direcionamento, a questão do Pentecostes perene, ou seja, a renovação carismática, ela precisa tornar perene na igreja a graça de Pentecostes. No ano que passou, nós trabalhamos ali a questão da conversão sincera, uma conversão ali, uma mudança de mentalidade sincera, uma conversão autêntica, realmente ali vindo do Espírito, como algo que o Espírito modela na nossa vida. E neste tempo, estamos trabalhando a questão da comunhão fraterna. Quando nós olhamos para a identidade da renovação carismática católica, a própria apostila número 1 de formação, ela já vai dizer para nós que a renovação carismática católica, ela tem na sua identidade o batismo no Espírito Santo como primeiro elemento identitário, tem ali como segundo elemento a prática ou o exercício dos carismas, e tem como terceiro elemento a vida fraterna. Em outras palavras, no teu grupo de oração não pode faltar batismo no Espírito Santo. Quem pisar no teu grupo de oração precisa ser batizado no Espírito Santo. Amém, irmãos? Quem for ao teu grupo de oração precisa fazer uma experiência no Espírito a partir do exercício dos carismas. No teu grupo de oração, não somente o dom de línguas, mas ali as profecias, palavras de ciência, sabedoria, discernimento dos espíritos, moções de cura, de milagres, precisam sempre acontecer como consequência desta graça, do batismo no Espírito Santo. E quem está no Espírito precisa viver também este amor fraterno com os irmãos. Inclusive, o tema da renovação carismática católica, de modo geral, neste ano é: porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O texto da carta de São Paulo aos Romanos,
capítulo 5, versículo 5. Para a gente poder entender todo este mover de amor e de comunhão que o Espírito ele quer realizar em nós, eu queria trazer aqui uma fala de Santo Agostinho, quando ele fala sobre a Trindade, e ele diz assim, que na Trindade o Pai é o amante, ou é aquele que ama, o Filho, ele é o amado, porque ele recebe todo este amor do Pai, e o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Pai e Filho se amam no Espírito Santo. Para nós o Espírito é uma pessoa, para nós o Espírito é o próprio amor, queridos. Por isso, um carismático batizado no Espírito Santo, ele precisa entender. Se você pegar a palavra batismo, ela vem da língua grega, baptisma, e o baptisma grego significa mergulho. Se uma pessoa batizada é uma pessoa mergulhada, o batizado no Espírito, ele é quem? Ele é a pessoa que é mergulhada no amor entre o Pai e o Filho. Nós somos mergulhados no amor entre o Pai e o Filho. Portanto, irmãos, cheios deste amor, nossa missão não é outra senão amar todos aqueles que passam pela nossa vida, começando especificamente pelo nosso grupo de oração. Só faz comunhão quem está em Deus. Quando nós olhamos para a Trindade, nós entendemos que a Santíssima Trindade, ela é uma comunidade, ou ela é uma comunhão de pessoas. Na teologia a gente costuma dizer que Deus é uno, mas não é solitário. Ele é trino, porque ele é uma trindade de pessoas que se relacionam entre si. E a igreja, o que ela é? Ela também é ali uma comunhão de pessoas reunidos na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo cristão, ele tem como missão ser ali um sinal do amor de Deus por onde ele passar. O próprio Jesus, ele já dizia, lá do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, nisso conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amados, uma pessoa que está em Deus, uma pessoa que mergulhou na essência de Deus, é uma pessoa que está aberta à comunhão, que está aberta à unidade, é uma pessoa que está aberta ao amor. Por isso, o grupo de oração, ele deverá ser, nestes tempos, sinal profético, de que no mundo individualista é possível nós deixarmos muitas vezes de olhar para nós, para olhar para o próximo, para nos amarmos uns aos outros e vivermos a radicalidade e a essência do ser cristão. O teu grupo de oração, você precisa crer nisso. O teu grupo de oração, ele é o coração de Jesus. Quem entra no teu grupo de oração precisa se sentir amado por Deus de tal forma que não vai segurar aquele amor para si e vai sempre transmitir a outras pessoas, porque é próprio do amor se comunicar, se abrir, ir ao encontro, que o Papa Francisco ele tem dito tanto para nós nestes tempos. Grupo de oração, queridos, nós precisamos guardar esta certeza, é lugar de comunhão fraterna. Grupo de oração, ele é o coração de Jesus. Olha para quem está do seu lado, dá uma cutucada nessa pessoa, que eu estou vendo um monte de gente pescando aqui. Isso, sem contar os que estão dormindo e que depois vão falar que repousaram no Espírito. Dá uma cutucada nessa pessoa e diga: o teu grupo de oração é o coração de Jesus. Diz assim: quem for ao teu grupo de oração precisará experimentar o amor de Deus. Amém? Gente, isso é muito sério. Isso aqui é uma profecia para os tempos atuais. Precisam olhar para dentro dos nossos grupos de oração e precisam falar aquilo que se falava na igreja primitiva. Atos 4:32 mostra que olhavam para as comunidades
ali e diziam: eles são um só coração e uma só alma. Um grande padre da igreja, chamado Tertuliano, ele diz que os pagãos, eles olhavam para as comunidades cristãs e diziam: vejam como eles se amam. Amados, chegou o tempo das pessoas olharem para os nossos grupos de oração e voltarem a ver isso em nós. Precisam olhar para os grupos de oração, olhar para os carismáticos e precisam dizer: vejam como eles se amam. Qualquer coisa que nós estivermos vivendo diferente disso, peca contra a essência e contra a identidade do nosso movimento. Grupo de oração é o coração de Jesus, é lugar de batismo no Espírito, portanto lugar ali de se mergulhar no amor de Deus. Mas lembre-se sempre que aquilo que convém a Deus fazer nos nossos grupos jamais vai faltar, irmãos. A graça de Deus jamais faltará na nossa vida. A graça de Deus jamais faltará no nosso grupo de oração. Nós vivemos em tempos onde nós convivemos com uma certeza: no mundo não tem faltado a ação de Deus, no mundo tem faltado a ação humana, tem faltado a ação do homem. Deus quer amar todas as pessoas que forem ao teu grupo de oração, e o que cabe a Ele vai fazer. Só que o que cabe a nós fazermos, Ele não vai fazer. E aqui eu quero dizer para você: Deus quer amar, e Deus quer que todas as pessoas que passem pelo teu grupo de oração sintam-se amadas. Mas Deus quer amar essas pessoas através de você, irmãos. Por isso nós não podemos tirar o nosso olhar dessa questão. Deus quer amar os irmãos, Deus quer amar, e Deus quer que as pessoas que Ele nos confiou se sintam amadas, e Deus vai amar o seu povo através de nós. Isso aqui é muito sério, queridos, principalmente uma vez que eu estou falando para coordenadores, para servos, para as lideranças do nosso movimento. Todo este mover de mudança, ele precisa começar em nós. Por isso, o movimento já há algum tempo, ele tem chamado a nossa atenção, por exemplo, para a questão do pastoreio, ou para a graça de pastorear, para a graça de cuidar da vida dos irmãos. É aqui que a gente vai trabalhar alguns elementos deste texto que nós acabamos de refletir, porque eu creio que vocês já ouviram isso diversas vezes na vida: ninguém faz nada sozinho, ninguém coordena nada sozinho, nenhum coordenador coordena grupo de oração sozinho, irmãos. Nós somos ali uma equipe, nós somos um povo que Deus reuniu, juntou, Deus uniu propósitos para juntos nós cuidarmos de um povo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente fala de pastoreio, a impressão que nós temos que a graça de pastorear, ela é restrita somente ao coordenador do grupo de oração, ou a um coordenador de ministério. Não, todos os irmãos que compõem o núcleo, todos aqueles que servem ao grupo de oração devem pastorear, devem cuidar da vida dos seus irmãos, queridos. E aí o texto aqui, ele mostra para nós como que nós devemos cuidar uns dos outros. O texto que nós lemos, tirado ali do livro do Êxodo, começa dizendo que Moisés, ele estava apacentando ali o rebanho de Jetro, seu sogro. Ou seja, Moisés, ele estava apacentando, ou ele estava cuidando de um rebanho que em tese não era dele. Por quê? Porque as ovelhas eram de Jetro, sacerdote de Madiã, seu sogro. Gente, nós não somos donos das ovelhas que o Senhor confiou a nós. Os filhos que Deus tem confiado aos nossos grupos de oração, não são filhos nossos, não são pertença nossa, são filhos da igreja, irmãos, são filhos do reino, e nós temos ali colocado a nossa vida à disposição para apacentar as ovelhas, para cuidar deste rebanho. O texto ainda diz no versículo 1 que Moisés, ele conduzia as ovelhas para além do deserto.
e ele chegou até ao Horebe, a montanha de Deus. Queridos, quantas vidas chegam aos nossos grupos de oração por estarem ali passando um grande deserto na sua existência. Hoje a sociedade de maneira geral tem vivido ali grandes tensões, conflitos, uma tenebrosa crise existencial, queridos. E muitas dessas vidas chegam nos nossos grupos de oração realmente querendo ser cuidadas, querendo ser ajudadas. Aqui eu quero liberar uma palavra de motivação para o teu grupo de oração. O teu grupo de oração que talvez esteja vivendo dias difíceis, teu grupo de oração que talvez esteja vivendo tempos de tempestade, teu grupo de oração que talvez vez ou outra você tem convivido com o pensamento de fechar as portas. Meu querido e minha querida, não meça ali a qualidade e a efetividade do trabalho do teu grupo de oração pela quantidade de pessoas, porque hoje nós temos visto em muitas realidades, às vezes grupos que estão cheios, mas que estão cheios de pessoas vazias, irmãos. O importante, sim, é importante ter grupos com muita gente, porque se as pessoas não estão no grupo, estão em outros lugares, e se estão em outros lugares, muitas vezes podem estar em lugares que não são bons. Então, glória a Deus, é importante que estejam dentro dos nossos grupos de oração, mas muito mais do que grupos lotados ou do que grupos vazios, nós precisamos ter nos nossos grupos de oração pessoas perseverantes, irmãos. Precisamos ter, pode aplaudir, precisamos ter nos nossos grupos pessoas perseverantes. Sabe por quê? Porque só persevera aquele que ama, e aquele que ama pode sofrer de tudo quanto é lado, mas ele não vai desistir, ele não vai desanimar. Não é querendo ser saudosista, mas os nossos grupos de oração precisam formar e capacitar pessoas para amarem, não só amarem o próximo, mas primeiramente para amarem Jesus. Porque quem ama Jesus, irmãos, não desiste nunca. Quem ama Jesus não larga Ele por nada. Os nossos grupos de oração precisam ali ser celeiros de pessoas apaixonadas por Jesus. É isso que nós precisamos resgatar para os nossos grupos de oração. Deus quer realizar este mover no teu grupo, na tua casa. Realmente ali ovelhas perseverantes, mas muitas vezes as ovelhas vêm porque estão passando por um tempo de deserto, querem até chegar à montanha, mas para poder chegar à montanha, como o próprio texto diz, tem que atravessar o deserto. Conduz as ovelhas pelo deserto, irmãos, para que elas cheguem às montanhas. Nós, lideranças, temos caído hoje numa grande tentação, a tentação de querer pessoas prontas. Muitas vezes nós fugimos de compromisso, fugimos de trabalho, não queremos formar ninguém. Às vezes a gente nem quer assumir nenhuma missão também, porque isso compromete, porque dá trabalho, porque cuidar dos outros também realmente é algo muito complexo às vezes. Mas se Deus tem mandado muitos limões na sua vida, como diz o ditado, recolhe eles e faz uma limonada. Se Deus tem mandado para você um monte de encrenca, um monte de problema, transforma todos estes problemas em solução, porque nenhuma vida vai parar à toa no teu grupo de oração, irmãos. Todos que lá chegam têm um propósito e dá trabalho. Conduz pelo deserto, para que estas ovelhas, elas possam ali chegar até a montanha. O versículo 5, ele traz ali, versículo 4, perdão, Deus se dirigindo a Moisés. E quando Deus vai chamar Moisés, é profundo, porque Deus chama Moisés duas vezes pelo seu nome. Moisés, Moisés. Existe uma teologia do chamado dentro desse texto. Na Bíblia, todas as pessoas que possuem um grande chamado, Deus chama pelo nome, e Deus chama essa pessoa pelo nome duas vezes. O Senhor, Ele quer aqui te dizer nesta tarde, que Ele não revogou o teu chamado, Ele não revogou a tua eleição,
E Ele está te dizendo: quando eu te chamei pelo nome. Ele está dizendo: eu não te chamei pelo apelido. E eu vou mais além aqui. Deus está dizendo: eu não te chamei pelo teu ministério, porque o ministério que você tem, quem deu fui eu. Eu não te chamei de pregador, eu não te chamei de intercessor, eu não te chamei de ministro de louvor, eu não te chamei de ministro de oração por cura. Eu te chamei pelo nome, e 2 vezes, porque o teu chamado é importante para mim, irmãos. Pode aplaudir, glória a Deus. É Deus aquele que está reafirmando a eleição, a escolha que Ele fez para a tua vida. Faz o seguinte, me diz aí, qual que é o teu nome? Fala todo mundo de uma vez. Meu Deus, que coisa linda. Agora você vai fazer o seguinte, fala teu nome de novo. Beleza, só tem um erro aí, porque você foi chamado por Deus pelo nome, só que 2 vezes. Você tem que falar o teu nome 2 vezes, porque quando Deus te chamou, Ele chamou o teu nome 2 vezes, porque o teu chamado é grande. Qual que é o teu nome mesmo? Opa, que beleza. Fala de novo aí que eu não entendi. Qual que é o teu nome? Glória a Deus. Deus te chamou 2 vezes pelo nome, e você respondeu como Moisés: eis-me aqui. E aí, queridos, Deus começa a se revelar. É tão lindo, porque primeiro Deus chama, Moisés ele dá a resposta, aí depois Deus fala da grandeza do chamado do cara. Talvez Deus nem fala ali do chamado antes, porque se falasse da grandeza do chamado antes, era perigoso o cabra dar no pé e fugir. Não, primeiro Ele chama, o cara respondeu: eis-me aqui. Aí Deus entendeu: opa, esse aí eu já lacei, esse eu já captei, esse está comigo. Agora eu vou falar da grandeza do teu chamado. Isso aqui é para a tua vida também. Deus te chamou 2 vezes pelo teu nome, você deu o teu sim. Agora, meu irmão, não dá mais para voltar atrás. Guarda no teu coração uma coisa: crise, ela nunca será um momento negativo na nossa vida, a não ser que a gente permita. Porque se você pegar a palavra crise, no grego, a palavra que se aproxima de crise é cruz. Mas por que cruz? Porque a cruz, ela lembra para nós um cruzamento de trânsito. Você está com o carro parado no cruzamento, o sinal abriu. Parado você não pode ficar. Ou você tem que ir para a direita, ou você tem que seguir em frente, ou você tem que ir para a esquerda. Nem para trás você pode voltar, você precisa procurar um retorno para poder voltar. Crise significa na nossa vida decisão. Parado não dá para ficar. Se você chegou aqui numa crise no teu ministério, o Senhor está falando ao teu coração: hoje é dia de você tomar uma decisão, e essa decisão não pode ser de voltar para trás, é de seguir em frente, é avançar. Não tenha medo, porque o Senhor está contigo. Amém? Vai desbravar aí, ó. Glória a Deus. O Deus está comprometendo vocês cada vez mais. E aí Ele vai dizer, olha que lindo, quando Ele se dirige para Moisés: eu vi a miséria do meu povo. Gente, quando Deus nos chamou para exercer qualquer trabalho que seja, Ele nos chamou porque Ele também olhou para a miséria do seu povo. E Deus nos capacitou. Ele entendeu que nós éramos capazes ali de responder aos anseios, para poder cuidar ali de um povo na miséria. Eu vi a miséria do meu povo. Eu vi a miséria do povo de Santo André, de São Bernardo, de Rio Grande da Serra, de Diadema, de todas as cidades dessa diocese. Eu vi a miséria do meu povo. Por isso estabeleci lá na tua comunidade um grupo de oração. Por isso te coloquei lá como coordenador, como pastor do meu povo. Por isso te coloquei ali para cuidar dos serviços que este movimento tem desempenhado. Ouvi o grito do povo. E olha que bonito, Deus vai dizer: por isso eu desci, a fim de libertá-los. Amados, um coordenador, ele é um pastor. Um líder, um servo, ele é um pastor.
para poder cuidar do povo que estava aflito no Egito, o que Deus fez? Deus desceu. O descer na Bíblia significa ir ao encontro. Fique em pé, irmão. Ele desceu, ele veio ao encontro para poder olhar nos olhos. Deus não falou do cargo, Deus não falou da função. Ele desceu, queridos. Obrigado, irmã. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Que um líder autêntico, para poder pastorear e cuidar do seu povo com dignidade, precisa descer dos seus cargos, precisa descer das suas posições, dos seus títulos, precisa descer para se fazer igual ao povo e olhar nos olhos. Queridos, isso mostra para nós o porquê que muitas vezes o nosso pastoreio não tem eficácia, ou porquê que o nosso pastoreio simplesmente se tornou algo utópico ou demagógico. Nós falamos de pastorear e não pastoreamos, falamos de cuidar do povo, mas não cuidamos, porque estamos presos ainda a teorias. Amados, aquele que quer pastorear, ele precisa descer. Enquanto você continuar falando com o teu povo simplesmente como coordenador, o povo vai continuar te ouvindo como simples servo. Mas a partir do momento que você descer para falar com o irmão, e irmão fala com o irmão, você vai ver o teu pastoreio tendo muito mais eficácia, meu querido e minha querida. Deixa o cargo de lado, deixa a função de lado, isso passa. Na verdade, como nós precisamos ainda de conversão e evoluir nesse sentido. Quem disse que ali um cargo, uma função é simplesmente uma posição, irmãos? Deus sabe o quanto isso é exigente, Deus sabe o quanto isso nos santifica. Mas se tem uma nobre tarefa que nós temos nos tempos atuais, é justamente a tarefa, a missão de cuidar dos irmãos. Mas para isso é preciso descer, a fim de libertar o povo, para que as promessas de Deus elas possam se cumprir. O povo teve ali que atravessar um deserto para que as promessas de Deus se cumprissem. E hoje o Senhor, Ele renova também o nosso chamado, dizendo aquilo que Ele disse para Moisés: eu estarei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Olha para quem está do seu lado, acorda se estiver dormindo. Isso. Diz assim para essa pessoa, ó, não dorme, hein? Isso, diz assim: se você dormir, não vai acordar nunca mais. Pronto, agora todo mundo desperta rapidinho. E diz assim para esta pessoa: o Senhor está contigo. Amém, querido? Se o Senhor está conosco, vamos levar então esta presença de Deus aos nossos irmãos. E aqui nós temos então este grande desafio, como nós estamos aqui trabalhando, dentro das moções que nos foram dadas, a questão do pastoreio. Para pastorear, repito, é preciso descer, é preciso ter contato. Gente, nós vivemos num tempo muito privilegiado. Nós estamos aqui no mais alto tempo ali da tecnologia, muitas redes sociais e muitos instrumentos que podem nos ajudar, mas infelizmente tem muita gente se perdido no seu ofício de pastor, porque tem reduzido o pastoreio a contato ali, simplesmente por rede social. Lá na diocese esses dias eu tive que dar um pega no povo lá. Falei para os irmãos, os coordenadores de região: vocês precisam falar com o povo a respeito disso. Daqui a pouco todo mundo pegou a mensagem que eu coloquei, replicou nos grupos de WhatsApp. Pronto, irmão, falei, você não falou nada, você pareceu um papagaio virtual, só reproduziu aquilo que eu tinha pedido. Falei: precisa ir direto, precisa ter contato pessoal, vai e fala, vai, liga. Irmãos, o telefone ainda existe, amém?
não é somente ali para poder utilizar como um smartphone, seus aplicativos, não, a gente ainda pode ligar. Eu sei que muitas vezes as proporções geográficas, elas são extensas, dificultam um pouco a nossa locomoção, mas vamos além da mensagem, vamos voltar ali a ligar. Até falava com a minha esposa hoje pela manhã, uma irmã da comunidade que está passando por dificuldades. Eu falando com ela por mensagem, decidi ligar. No que eu liguei, ela ficou quase 1 hora falando comigo, desabafando e falando das dificuldades. Eu confesso que quando eu ouvi aquilo, eu fiquei mal comigo mesmo, porque eu comecei a pensar, poxa vida, há tanto tempo ela passando por essa dificuldade, ela no silêncio das mensagens, e eu nem para ter feito esta ligação antes. E aqui, irmãos, a gente pode ir além, pode falar da questão também da visita, do tete a tete, do cafezinho, a visita aos próprios grupos de oração. Ela não pode ser, aqui eu falo das visitas dos servos, para a gente trazer uma realidade mais próxima da de vocês. Também as visitas, elas não podem ser somente visitas ali de fiscalização. Chega do coordenador pensar que ele é o homem das planilhas, que ele é o homem dos relatórios. Nós não lidamos somente com números, nós lidamos com pessoas, e pessoas têm dignidade, e essa dignidade ela precisa ser respeitada, irmãos. Nós precisamos, gente, mudar toda a nossa forma de pastoreio. Sabe por quê? Porque o nosso modelo de pastoreio, ele é semelhante ao modelo de gestão do mundo empresarial corporativo. Numa empresa tudo bem você fazer isso, mas no grupo de oração, se nós realmente queremos cuidar das vidas que Deus nos confiou, desculpa dizer, esse modelo não nos atende. É preciso cuidar, ter contato, visitar, ouvir, compreender, cuidar, irmãos, cuidar. Eu me espanto hoje, tantos grupos de oração que eu prego. Você chega no grupo de oração, toda semana tem pessoa nova. Aí você começa ali a fazer uma conta simples, poxa, que tenha 2 pessoas novas por semana. São 48 semanas no ano. Grupos que tem muito tempo. Poxa vida, se perseverasse seriam 48 pessoas ali por ano. Mas às vezes você chega no grupo, tem 10, tem 15 pessoas. Por que de tanta rotatividade? E nós somos, me desculpa dizer, nós somos tão covardes, irmãos, que a gente olha para esse problema, a gente só joga a culpa nos outros. Ah, o povo hoje é corno, o povo é frio, o povo não quer saber de nada. Tudo bem que tenham esses problemas, mas e o que nós estamos fazendo para poder mudar isso? Para trabalhar a mudança desta rotatividade, para que as pessoas perseverem. E aí, queridos, aqui tem algo que é muito fundamental. Para que as pessoas perseverem, como eu dizia, elas precisam fazer uma experiência verdadeira, precisam ser batizadas no Espírito, para se apaixonarem pelo Senhor. E aí nós vemos muitos grupos, com certeza o nosso coordenador estadual pela manhã deve ter abordado isso. Grupos de oração que tiraram, na verdade, aquilo que é próprio do grupo de oração e substituíram por uma série de inovações. E a gente continua questionando por que o povo não fica. Porque o alimento que segurava a gente já não está dando mais, irmãos. O alimento que nós devíamos dar, nós não estamos dando. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que segura a ovelha dentro do redil não é a cerca, é o alimento que ela tem. Às vezes nós queremos cercar as pessoas, criamos uma série de coisas para ver se o povo fica no grupo de oração. Acaba uma campanha, começa outra, seminário disso, seminário daquilo, estamos criando um monte de cerca, mas as ovelhas estão indo embora do mesmo jeito. Por quê? Porque não tem um alimento que ela precisa, queridos. Nós precisamos ter um olhar para isso, se nós queremos realmente pessoas perseverantes no nosso grupo de oração. Pediram também, dentro das moções que me foram passadas, para que nós falássemos um pouco sobre a estratégia para aumentar a participação.
no grupo de oração? Você quer que o teu grupo de oração cresça, sim ou sim? Sim ou sim? Primeiramente, qualquer estratégia tem que estar submetida ao Espírito. Amém, irmãos? Qualquer estratégia, elas são boas. Nós temos que ser pessoas de visão, mas toda estratégia, ela precisa estar submetida ao Espírito Santo. Você precisa olhar para o produto que você oferece. Deixa eu falar um pouquinho aqui numa linguagem mais empresarial. Olha para o teu grupo de oração. Aqui eu estou falando no bom sentido, viu? Como um produto. O teu produto é bom, sim ou não? Opa, lógico que é. Eu adquiri esse produto há 20 anos atrás e não consigo largar dele. Não me vejo fora do movimento, não me vejo fora do meu grupo de oração. E eu vou além, viu? O que me segura não são cargos, porque cargos passam. O que me segura é a unção que o Espírito Santo derrama cada semana no meu grupo de oração. É isso que tem me segurado. É isso que tem me segurado. Eu dizia ontem foi um dia corrido. Tivemos encontro em Campo Limpo, preguei lá de manhã, à tarde preguei em Jundiaí, tinha uma pregação à noite, e à noite ainda tinha meu grupo, e antes de ir para a pregação, eu fui para o meu grupo de oração. E eu dizia, eu estou aqui para rezar, para participar. Não fui animar, não fui ministrar louvor, não fui pregar, eu fui por causa do alimento que o meu grupo de oração ele me oferece. Gente, nós temos um baita de um produto nas mãos. Olha para a praça na qual você está. Nós estamos numa diocese, tanto a minha, Campo Limpo, como a de vocês. É uma praça de metrópole. Quantos milhões de pessoas vivem aqui nessas cidades? Gente, nas cidades aqui da diocese de Santo André, deixa eu anunciar uma novidade para vocês. Nas cidades dessa diocese, o que não tem faltado é gente para ser batizada no Espírito Santo. Você tem um bom produto, você tem ali uma boa praça. E o preço material, muitas vezes é pequeno perto do preço espiritual que você tem para pagar. Por que eu estou usando isso? Porque no marketing a gente fala, né, da estratégia dos 3 P's. O produto, a praça e o preço. Nós reunimos tudo isso. Aí, irmãos, por que talvez os nossos grupos de oração eles não estejam ali aumentando a participação? Um ponto muito sério que eu quero abordar. Talvez, queridos, nós estamos pescando em aquário ainda. A gente tem brigado com os padres dentro das paróquias para dar aviso que tem grupo de oração toda semana na paróquia. Até o povo que vai na missa toda semana já sabe. Às vezes o padre também sabe e não quer deixar falar, justamente porque sabe que todo mundo sabe, e a gente briga, ou então a gente fica com biquinho, cristão mimimi, não sei o que, não dá para trabalhar com o padre desse jeito, porque ele não deixa eu falar no grupo de oração, na missa. Eu vou dizer uma coisa para você: padre que não deixa anunciar o grupo de oração na missa, está certo, porque não é na missa que nós temos que pescar pessoas para o nosso grupo de oração, é fora da igreja que nós temos que ir buscar as ovelhas para o nosso rebanho. Mas isso dá trabalho, né, gente? Isso dá trabalho. O Papa Francisco ele tem falado muito do grupo de oração em saída. Gente, olha, quantas vezes na vida, infelizmente, e eu vou falar isso com muita sinceridade, quantas vezes a gente prega aquilo que nós não estamos vivendo? Quantas vezes nós transmitimos belas teorias, mas uma prática completamente distante disso? Eu estou dizendo isso para vocês porque há cerca de um ano atrás, junto com um padre que é um dos diretores espirituais da nossa comunidade, nós começamos um projeto chamado Tô na Praça, Tô na Graça. Uma vez por mês nós vamos fazer louvor na Praça do Campo Limpo. É uma praça que não falta pessoas se drogando, não falta pessoas se prostituindo e se prostituindo à luz do dia. E nós temos ido. Deus é tão grande. Na primeira edição deste encontro, há um ano atrás, nós estávamos fazendo louvor. Nesse dia eu fiz a pregação.
No final da pregação veio um rapaz falar comigo. E ele pegou e falou assim: irmão, eu não sabia disso daqui. Eu estava passando por esta praça, do nada, estava indo para um outro lugar. Vi todo esse mover acontecendo, eu parei. E aí ele começou a falar da vida dele. Ele disse assim: eu sou de Minas Gerais. Eu vim para São Paulo à procura de emprego. No que eu vim para a cidade grande, e eu me afastei de Deus. Em Minas eu era de grupo de oração, eu era da renovação carismática. Ele falou assim: o que eu me afastei, eu já estava descambando para as drogas, eu estou com depressão. E ele dizia: mas eu senti Deus falando comigo. Nós demos atenção para aquele irmão. Isso era um sábado à tarde. Meu grupo de oração é sábado à noite. Eu até disse para ele: irmão, deixa a gente te ajudar. Vem no nosso grupo de oração hoje à noite, onde que era a casa da comunidade. Até pensei comigo, homem de pouca fé, acho que esse irmão nem vai aparecer. E ele apareceu naquela noite. Ele estava no louvor, ele falou que ele ia para casa, que ele ia tomar banho, que ia voltar. E ele voltou. Ele voltou para Minas, mas antes de voltar para Minas, ele ficou todo esse tempo caminhando conosco. Foi um rapaz que Deus nos deu a graça ali de cuidar dele, irmãos. Queridos, quantas pessoas Deus tem confiado aos nossos grupos de oração, e muitas vezes a gente tem perdido. Amados, não importa quantas pessoas têm transitado pelo teu grupo de oração, faça um trabalho para perseverar, para que elas cuidem. Um irmão ontem da minha comunidade, ele dizia: mais uma serva de um grupo de oração se suicidou. E semana passada, um servo de um grupo de oração numa diocese aqui no estado de São Paulo também tinha se suicidado. Os tempos estão tão difíceis. Satanás, ele tem sido tão agressivo que nem as lideranças ele tem poupado das depressões, dos espíritos de suicídio, dos desejos de morte. E quantas pessoas Deus tem confiado assim para nós, e muitas vezes, talvez até de maneira inconsciente, a gente põe para fora. Sabe por quê? Porque olha para esses irmãos e a gente diz assim: ah, isso daí é frescura, conheço esse fulano, é isso, é aquilo, não quer ter o trabalho. Meu querido e minha querida, Deus não te colocou à toa no lugar onde você está. Ele confia em você, Ele entendeu que você tem possibilidade de cuidar de um povo, mas para isso é necessário ter foco, se dedicar. Por isso dá trabalho. Por isso, carismático, a gente também tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com a questão do ativismo, de assumir uma série de atividades. E eu vou além, às vezes dentro do próprio movimento. O que existe hoje de pessoas que muitas vezes se consideram multiministeriados, tudo quanto é formação de ministério ele está lá. Ele não sabe para que ele serve, ou ele acha que ele serve para tudo. Quer desempenhar tudo e no final das contas ele não acaba desempenhando nada. Isso acontece dentro das nossas paróquias também. Qualquer convite que nos fazem, nós saímos aceitando. Vai se enchendo de função, vai acumulando de cargo. No final das contas, a gente já não dá mais conta. E o pior, nós não estamos falando de tarefas, estamos falando de pessoas, irmãos. No nome de Jesus eu desejo que se levante um novo tempo para toda a renovação carismática católica. No mundo inteiro, gente. No mundo inteiro. Porque a única realidade da igreja, não estou dizendo que faz bem, a gente sabe das nossas falhas, mas a única realidade dentro da igreja que fala de pastoreio, que fala de cuidar de gente, ainda é a renovação carismática. Ainda é a renovação carismática. Não vamos perder o nosso foco. Coloca o teu grupo de oração em saída, não espera o povo vir. Não se contente em divulgar somente pelas redes sociais. Não que você não deva fazer isso, faça sim, porque Deus vai mandar. Deus vai mandar. Mas ousa, vai atrás.
temos aí uma proposta de uma semana missionária dentro do estado de São Paulo. Para esse ano, vamos abraçar isso, sem demagogia, viver esse espírito do grupo de oração em saída. Vamos buscar as ovelhas, e que quando elas vierem ao nosso grupo de oração, elas vejam que realmente a gente vive do Espírito. Olha, realmente eles se amam. No dia que verem que realmente nós nos amamos de forma verdadeira, irmãos, é o amor que vai atrair. Aí você já não vai precisar de fazer mais propaganda nenhuma, porque o amor atrai. É próprio do amor atrair. É próprio do amor atrair. E quem faz essa experiência persevera, porque quem ama não larga nunca. Eu queria convidar você que sonha, você que está aqui porque você tem trazido muitos sonhos, anseios no teu coração. Você que estava pensando em tantas e tantas estratégias para o teu grupo de oração. Sabe a visualização que eu tenho nesse momento? Eu vejo uma casa sendo desconstruída, e o discernimento que o Senhor me dá é que Ele está desconstruindo projetos humanos para nos dar projetos que vêm do céu. Basta ir no coração dele, pode aplaudir. Basta ir no coração dele, vai no coração dele, reza, vai no coração dele, busca aquilo que Ele tem sonhado para o teu povo, que eu declaro no nome de Jesus, que aquilo que você tem sonhado em Deus vai acontecer. Amém, irmãos? Fica de pé, vamos orar. Irmão Romanos, é momento de pedir o ruá de Deus, o ruá de Deus sobre a minha e a tua vida. Solta a voz e canta: ruá de Deus, ruá de Deus, ruá de Deus, ruá de Deus, toma esse lugar. Uma vez mais, solta a voz e canta nessa rua. Aleluia! Rua de Deus, rua de Deus, toma esse lugar e canta: vem com tua glória encher, vem com tua glória encher esse lugar, vem com tua glória encher esse lugar. Ó, vem, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Esse lugar, vem com tua glória, enche, enche, Espírito de Deus, rua de Deus, rua de Deus, rua de Deus, rua de Deus, toma esse lugar, pode ser melhor, rua de Deus. Deus, rua de Deus, e vem com a tua glória encher esse lugar, vem com a tua glória encher esse lugar, vem com a tua glória encher esse lugar, enche, Espírito de Deus, vem com a glória encher esse lugar, vem com a glória encher esse lugar.
este lugar. Aplauda ao Senhor, toda a honra, toda a glória sejam dadas àquele que é santo. Se Ele levanta um povo no amor, não perca tempo. Ame aquele que está mais perto de você. Dá um abraço neste seu irmão. Olha o compromisso, hein? Diz assim para ele: eu vou cuidar de você. Glória a Deus. Se nós cuidarmos uns dos outros, irmãos, glória a Deus, que venham as dificuldades, ninguém vai nos derrubar. Amém? Gente, Deus abençoe, que vocês tenham um fecundo tempo de missão aqui nessa diocese, e podem preparar os cestos, porque a colheita vai ser abundante. Amém?